Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Parolin, sou responsável pela Minds e sou parceiro da Mais PS em programas de desenvolvimento. Tenho uma pergunta para vocês, líderes. Bora mobilizar a superação nessa crise aí com o nosso time? E a segunda pergunta é como, gente? Como que vocês estão mobilizando o time para o enfrentamento dessa mudança, para a aceitação dessa mudança e para criar soluções para esse contexto atual e para o contexto futuro? Para falar disso, eu trago esta temática. Eu trago a temática de resiliência na liderança, reflexões sobre autoconhecimento e propósito. E trago 3 ingredientes principais para essa mobilização. Eu trago a aceitação da realidade, a busca de sentido e propósito e a criatividade, a bricolagem de soluções. Para falar de aceitação da realidade, a gente traz aí um modelo que é bem interessante até para entender o luto, que é a curva do luto da Elizabeth Kübler-Ross, que também nos apoia aí para o entendimento da curva da mudança, para entender como que nós passamos e sentimos a mudança. Então eu pergunto para vocês, líderes, como que vocês estão se sentindo nesse momento? E eu vou passar um pouquinho pela curva, eu gostaria que vocês se autoavaliassem. O primeiro momento é um momento de choque, um momento de não entender muito bem o que está acontecendo, que logo vem na sequência um momento de negação, que é o momento de nem é tudo isso, logo vai passar, nem afetará meu segmento, acho que é só uma gripezinha, um resfriadinho. Então, que obviamente, após essa fase, a gente, olhando um pouquinho aí a curva, a gente decresce em energia e performance e passa por outros estágios, pelo estágio da raiva, culpabilizando todos os envolvidos, a empresa, a gente mesmo, outras pessoas, o governo, a política, a economia, etc. Depois, no estágio de barganha, que a gente passa a busca concessões na mudança mesmo. Será que eu preciso realmente mudar? Será que eu realmente preciso fazer isso? Será que eu preciso rever o meu business? Será que eu preciso rever o meu modus operandi com o meu time? Que na sequência a gente entra no vale, que é a depressão, que é a falta de energia para fazer a coisa acontecer de maneira bastante intensa. Na sequência, a gente já começa a passar pelos estágios de aceitação e de resolução de problemas. A pergunta que faço a vocês é: que fase você está nesse momento, líder? E uma um pouquinho mais profunda é: que fase que o time de vocês se encontra? Cada uma das pessoas, como que você consegue observar ali? Fase 1, 2, 3, fase 7. Então, um entendimento importantíssimo é: inevitavelmente passaremos por essas fases. A grande questão é quanto tempo que a gente fica em cada um desses estágios. E qual é o seu papel, então, líder, para mobilizar o seu time para que passe por essa curva de maneira saudável, de maneira íntegra e que possa atingir aí os seus resultados pessoais e organizacionais? O primeiro ponto é a transparência, a possibilidade de tratar esse momento com transparência, as decisões que forem tomadas com transparência. E o segundo é, primeiro, da sua autorreflexão de como você está, e a terceira questão é o quanto que você tem mobilizado espaços e conversas individuais com essas pessoas, individuais e coletivas, para o entendimento e aceitação dessa realidade. Então esse é um ponto importantíssimo. Quando eu expliquei esses dias isso para um grande líder que eu admiro, ele fez a seguinte pergunta: Bruno, a gente está num momento de crise. Qual é o tempo? Quanto tempo e qual é o tempo para se fazer um trabalho como esse? Eu estou para enfrentar a crise, eu preciso arranjar soluções. E aí a minha resposta para ele foi a seguinte: a gente está num momento, metaforicamente, de guerra, um momento de guerra, literalmente, na verdade, que a gente tem que enfrentar, tem que ir para o campo de batalha. E eu falei assim: a gente tem que enfrentar como Army Buddies, como companheiros de jornada desse exército, que em algum momento da trincheira perguntei: e aí, como você está? E diz como está. Então, de aceitar e dar espaço genuíno para que as pessoas falem: eu não estou bem, eu estou com raiva. Então, esse é o ponto principal. Que tempo é esse? É esse tempo. E aí a gente fala de transparência como combustível para essa aceitação e espaços de escuta genuínos.
O segundo ingrediente é a busca de sentido e propósito. E a provocação que eu faço é: você sabe qual é o seu propósito nesse momento, líder? Como líder de várias pessoas em busca de resultados, em busca de sentido, qual é o seu porquê nesse momento? E segundo ponto, você pode também mobilizar espaços ou momentos com o seu time para que eles entendam os seus porquês nesse exato momento. Qual é o meu porquê de estar trabalhando nesse segmento, oferecendo esse tipo de serviço e lidando com essa situação? Qual é o meu caminho, qual é o meu porquê? Quando a gente pensa em aceitação, logo depois a gente pensa que a gente aceita ainda melhor quando a gente tem um sentido. E aí, só como consequência disso, a gente consegue ter o terceiro aspecto, que é a possibilidade de criar novas soluções. E aí eu deixo 3 perguntas para vocês, líderes. Como que você está nessa curva? Qual é o seu sentimento? Como está o seu time? Qual é o seu sentido como líder nesse momento? E como tem estimulado a criatividade na crise? Eu sou o Bruno Parolin. Muito obrigado, esses são os meus contatos. Bora superar? Agora a gente já sabe um pouco mais. Grande abraço.